Galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada. Alô pai, alô mãe, tô na gandai, não tô trabalhando, tô feliz da vida pra mais um episódio do Terraço Podcast. Mas antes, já sabe, né? Curta, comenta, ativa o sininho, se inscreva no canal, fique à vontade. Terraço Podcast, um bate-papo sem amarras, produção Flaviano Costa Borges, o popular... MacGyver. O popular MacGyver. É ele, meu amigo. O popular MacGyver aqui no Terraço Podcast. E a gente conta muito com a sua inscrição no nosso canal. Então, curta, se inscreva no canal e ativa o sininho do Terraço Podcast no YouTube, O Terraço Podcast. Instagram, @O Terraço Podcast. E episódio bacana, né? Só gente boa tá vindo. A galera tá sentindo o clima e esse de hoje a criançada vai gostar, a turma do futebol vai gostar, geral vai gostar. Sabe por quê? Tô recebendo hoje Billy Lima, jornalista. Quem é Billy Lima, Rodrigo? Ele é natural de Caravelas. O paizão dele é mineiro da cidade de Carlos Chagas. A mãe é de Itapebi, na Bahia. Ele já morou no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais. Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Quem não tem, né? Quem não tem? Quem não quer brilhar nos gramados mundiais e internacionais? Mas o Billy foi se enveredar na carreira jornalística. O jornalista esportivo Billy, sonho realizado. Já trabalhou como gráfico, jornalista, já vendeu até picolé em estádio lá no Espírito Santo. E hoje, Rodrigo, o Billy, o que é que tá fazendo? O Billy, hoje ele é jogador profissional de jogos beneficentes e incentivador do esporte para a criançada. Mas ele não é o Billy não, gente. Ele não é o Billy Lima, não. Ele é quem, MacGyver? Quem ele é, MacGyver? Ele é o Falso 9. Seja bem-vindo, prazer receber você aqui no Terraço Podcast, meu irmão. Satisfação a minha, obrigado pelo convite. Caramba, bacana demais. Falso 9, gente. Mas antes a gente vai saber quem é esse Falso 9, que virou Falso 9. Na verdade, Billy Lima. Conta pra gente um pouco quem é o Billy Lima. Pois é, né, cara? O Billy Lima foi um garoto sonhador, como todas as crianças, que quando vê a primeira bola, né, já sonha em ser um jogador de futebol. Como você até disse aí, eu queria ser um jogador, eu sonhei com isso. Eu não consegui ser um jogador profissional, mas estive sempre cercado e rodeado pelo esporte, porque quando eu morei no Espírito Santo, por exemplo, eu trabalhava vendendo picolé no estádio, então eu tinha acesso aos jogos de futebol quando eu tinha 10, 11 anos de idade. E aquilo me dava aquela vontade, de falar assim, um dia eu vou ser um jogador. Eu não consegui ser um jogador de futebol, mas virei um jornalista esportivo, fiz grandes coberturas esportivas, principalmente de futebol, vôlei, fiz cobertura de UFC, cobertura Caramba. Internacional de UFC, e outros eventos grandes, né, como visita de presidente da República, e várias pautas, sul-americano, mundial de vôlei e por aí. Mas nós vamos detalhadamente explicar toda essa história do Billy Lima. Aquele arrasta pra trás. Billy, você nasceu aonde? É filho de quem o Billy? Qual que é o nome do seu pai? Eu vi que no release aqui é mineiro lá de Carlos Chagas. Pois é, cara, eu nasci em Caravelas, na Bahia. Caravelas. É curioso, né, que na época meu pai morava em Caravelas, ele é mineiro de Carlos Chagas. Como é que chamava o paizão? Laudeni. Chama? Eles são vivos ainda, graças a Deus. Sou Laudeni. Isso, aí eu nasci em Caravelas, só que meu pai trabalhava no Espírito Santo, né, numa fábrica de papel e celulose, muito famosa lá em Aracruz. E sua mãezona? E minha mãe, ela é de Itapebi, fica na região sul da Bahia, mais ou menos. Qual que é o nome da mamãe? Marisete. Marisete. Dona Marisete, beijo pra senhora, viu? Também pro paizão aí. E esse cara sonhador, o Billy, é filho único? Não, eu tenho mais uma irmã e mais 2 irmãos. E os nomes? Lucinéia, Claudeni e Elias. Isso. Lucinéia, Claudeni e Elias. Então são 4 pessoas lá. São 4 pessoas. Você é o mais novo, não, né? Eu sou mais velho. Mais velho? Eu sou mais Com essa velho. cara de menino? Você tá vê, tomando né? formol, hein? Tá dormindo no formol. Pois é. Tá né, bem cara? demais, viu, Billy? Parabéns. É o que o esporte nos proporciona, tá vendo? Verdade. Você pratica o esporte, você mantém seu corpo, sua mente mais jovem. Como é que foi a infância lá em Caravelas? Como é que aconteceu, assim? Os seus pais, você falou que seu pai é mineiro, sua mãe é baiana. Onde que aconteceu esse enlace matrimonial? Como que conheceram e foram lá para Caravelas, onde nasceu nosso Billy?
Pois é, cara, essa parte da época do casamento deles, eu não sei muito detalhar. Uhum. Mas eu sei que na época os meus avós, por parte de pai, compraram fazenda lá no sul da Bahia na época, em Caravelas. E meu pai foi pra lá e ele conheceu minha mãe. Não sei onde Sim. conheceram, né? Mas aí eu nasci em Caravelas, mas não vivi em Caravelas. Pra você ter uma ideia, eu fui em Caravelas uma vez. Sério? Uma vez. Achei que você tinha uma infância lá de correria e tudo. Não, buscar uma segunda via de certidão de nascimento, pra você ter uma ideia. Porque minha infância toda foi no Espírito Santo, onde meu pai trabalhava e minha mãe, né? Então moravam. eles vieram de Caravelas para o Espírito Santo. Isso. E aí lá que a vida da família deu aquela fluida. Exatamente. Então vão de Caravelas para o Espírito Santo. Exato. Lá no Espírito Santo, como é que foi a infância do Billy? Com os 3 irmãos lá, como é que era a correria? Conta um pouco da sua infância aí. Gostava de brincar de quê? Não, lá era a infância tranquila, isso em 1987, que eu recordo assim, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, daí pra cá. A minha primeira vez na escola, eu lembro disso. Lá eu gostava muito de futebol, como todo mundo. E eu praticava também atletismo, né? Corredor. Mas gostava de saltos, essas coisas assim. E como toda criança daquela época, sempre tinha aquele empecilho dos pais de negócio de futebol não dá certo, vai estudar. E eu acho que isso também deu uma acanhada, né, na minha sequência na carreira para ser um jogador de futebol. E eu gostava muito de praticar esporte na escola, educação física, então para mim era a parte favorita e preferida. eu amava demais. E com os irmãos lá, teve alguém que quis enveredar? As meninas praticavam outro esporte, mas o outro irmão que você tem? Mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos, eles gostavam de futebol? Não, eles até jogam futebol assim, mas nunca foram muito para esse lado do futebol. Ele é instrumentador neurocirúrgico da área de que bacana, na área de saúde. Medicina, né, na área de saúde. O outro é administrador de empresas e minha irmã é uma professora. Bacana. Minha mãe também trabalhou muitos anos em escola, meu pai já aposentou também. Meu pai foi guarda civil, aposentou também. Então o Billy é aquele que acordava jogando bola, dormia jogando bola e ainda tinha que tomar um couro pra ir tomar banho, porque chegava todo suado e aquela marca no pescoço e a mãe, já tomei banho, tomei nada, aquele pé preto. E interessante que depois que eu fui embora do Espírito Santo pra Bahia, eu acho que eu cheguei na Bahia com uns 13 anos de idade, mais ou menos. Foi a época que eu mais joguei futebol. Família completa saiu do Espírito Santo e foi pra Bahia também. Retornou pra Bahia. Aí já voltou pra Itapebi? Não, aí voltou pra Caravelas. Cidade chamada Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Que é próximo, né? Sim. E nessa época, foi a época que eu mais joguei bola, que eu joguei em times, eu joguei na Portuguesa de Tabatã, no Bahia de Tabatã. Então joguei em escolinhas. Então você sempre buscou ser profissional de futebol, era federado, jogava nas escolinhas. As competições regionais, municipais. E jogava também brincando todo dia. Todo dia eu jogava bola. Dá pra ver nos vídeos que o Billy tem uma habilidade assim daquelas. Mas aí, Billy, como toda criança, mãe e pai falou, Billy, vai estudar, vamos estudar. Vamos saber do Billy na escola aí da primeira à 4ª série. Foi bem na aula ou só em educação física? Não, eu era um bom aluno. Era um bom aluno? Só tirava nota boa. A minha média era sempre 8, 9, 10. Bagunceiro? 8, 9, 10. Bagunçava, só que eu era inteligente. Eu era inteligente. Eu até comentei com os amigos uma vez que é uma coisa que eu nem aconselho ninguém fazer. Eu não copiava nada. Só que quando a professora estava explicando ou o professor, eu ficava assim, ó. Antenado. Aí ele dava a prova, eu era x, tudo certo. Caramba. Porque eu não tinha o gosto por copiar demais, encher caderno igual era antigamente. Só que eu gostava de prestar atenção. E você sabe que quando você aprende mesmo, a sua memória ali, decora aquilo, você não esquece nunca mais. Verdade. Então, se a gente trabalhar esse exercício de guardar as coisas, né? Isso. A gente consegue bem. Eu tinha essa habilidade. Então, de primeira a 4ª série, você estudou lá na Bahia ou foi no Espírito Santo? Primeira a 4ª série foi no... vamos colocar aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até a 5ª série eu estudei no Espírito Santo. Até a 5ª série. Aí voltou pra Bahia, pra Teixeira de Freitas. Aí foi 6ª, 7ª, 8ª e formou lá o ensino médio, na Bahia. Isso. Época de colégio, essa é que é a boa. No colégio que a gente joga bola mesmo, porque você já tá com 15, 16, né? A gente joga bola pra valer mesmo. Isso. Como é que era lá na Teixeira de Freitas, lá na escola, no colégio, com a turma? Quando eu cheguei lá na Bahia, na época,
eu ainda era muito acanhado, né? Uhum. Porque eu tava com 12, 13 anos, eu era meio acanhado, então tinha uns moleques que eram muito bons de bola mesmo. Até chegou a jogar em times profissionais. Então, eu quase não jogava. Aí eu fui ficando mais velho, com 15 que eu comecei a me soltar, 15, 16, que aí eu fui entrar para as escolinhas, disputar as competições. A partir daí que eu comecei a jogar bola mesmo, mas quando eu cheguei no colégio mesmo, eu quase não jogava. Eles me escolhiam para jogar, mas eu sempre ficava de fora, porque os caras eram já entrosados, muito bons, já se conhecia há muito tempo, né? Então Toda a vida franzino assim? sempre tive esse Esse biotipo. biotipo de atleta, né? Sempre fui assim. De corredor, franzino, Também, Não é zagueirão, não. Zagueirão é mais Não, parrudo. eu Volante gosto- é mais parrudo. Eu gosto de velocidade mesmo. Entendeu? Você tá com cara, na minha época, né? Quando o figurinha arriscava algo, MacGyver. Era ponta direita, ponta esquerda, né? O cara botava a bola na Você frente e vê, né? saía num desespero. Figurinha era corredor. Agora não passa nem perto, né? É só um tapa de vez em quando. É. E aí, você lá na escola, formou-se lá na Bahia, da sexta até o ensino médio. E aí começa, né? Correndo atrás do futebol, jogando nas escolinhas, tentando aquilo que. As famosas peneiras. As Passou por peneiras. muitas peneiras lá na Bahia. Interessante que eu fiz uma peneira na Bahia. Só fiz uma. Que Qual foi time? peneira mesmo. Fluminense do Rio de Janeiro. É. Mas Aí levaram os olheiros pra lá. Isso, eles iam, pro- né, pra captar atletas. Uhum. Mas eu acho que eu não cheguei nem a tomar uma nota 10, não, porque tinha muito moleque bom, muito, mas muito. E já tinha. Na época que eu fiz a peneira, tinha meninos que já tinham disputado a Copa São Paulo, pra você ter ideia. Ah, tá. Então, esses Que é- provavelmente deve ter um ou dois, eu lembro que foram selecionados para fazer A teste, Copa, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Isso, a Copa Aí São já- Paulo de Futebol Júnior. Já é uma parada mais. Eu não É cheguei porque a dali disputar, já, não. já vai profissional, né? Quem É. disputa Isso. a Copa São Paulo. É como eu não a disputei Copa Itatiaia aqui, que é bem Exatamente. disputada, né? Eu tive amigos que disputaram. Uns 2 ou 3 que jogaram comigo na época lá na Bahia, que foram pra Copa São Paulo pelo... Na época chamava... Existe ainda até hoje esse clube profissional lá, Portela. A Portela. No Espírito Santo, né? Dando uma voltadinha. Nenhum time lá não arriscou nada, federou lá, nada, só Não, jogou porque bola normal. Lá eu era bem criança, né? Ah, tá. Aí Lá eu ainda era na criança. Bahia que a coisa voltou a acontecer de novo. Isso, foi na Bahia que a coisa deu uma aceleradinha, porque na época do Espírito Santo, eu saí de lá com 12 anos. 12 anos. E eu morava ao lado da sede de um time de futebol, então aquilo sabe, quando eles foram vice-campeão do Espírito Santo, A capixaba. bola tava sempre permeando ali ao seu lado, então né, aí cara? saía ônibus, era charanga. Ah, Eu lembro que eles chegando com o título de segundo colocado, de vice-campeão, e eu ia no estádio vender o picolé no dia do jogo deles, entendeu? a gente vai falar disso. É. Aí o Billy na escola, né? 14, 15, 16 anos, tentando o sucesso nas peneiras, na Bahia. Formou-se lá na escola, na Bahia mesmo, ensino médio. E aí começa a vida, eu sempre falo, né? Aquela vida de adulto, né? Todo mundo quer ter um dinheirinho, né? Depois dos 16, 17 anos, você sempre quer vender um picolé, você sempre quer ter um dinheirinho pra tirar aquela onda, tomar o seu refrigerante naquela época, sair com a namoradinha. Qual foi o primeiro emprego do Billy, assim? O meu primeiro emprego foi aos 15 anos. 15 anos. 15 anos. É aí que entra a parte de gráfica. Porque meu pai, ele trabalhou por mais de 10 anos, eu acho que 12 ou 13 anos, na Aracruz Celulose. Não vou falar o nome aqui porque... Pode não tem falar, problema. não. Aracruz Celulose. Aqui, ó, é bate-papo sem amarra. Você pode falar o que você quiser. Aí, e lá é uma fábrica de celulose e papel, né? Sim. Então eu ficava com aquele negócio na cabeça, eu quero fazer papel, fazer papel, fazer papel. E eu tinha um amigo em Aracruz, quando eu era criança, ele era bem mais velho que Qual que é eu. o nome da fábrica lá? Aracruz Celulose. Aracruz Celulose, porque Isso. lá em Santa Luzia é Irani Lá era Celulose. Irani Celulose. Isso. Pronto. Aí, cara, ele trabalhava em uma gráfica, na época ainda era tipografia, era montada à mão e tal. E ele falava assim, eu trabalho na gráfica. Eu falava, nossa, você faz papel? Eu ainda não entendia a gráfica que era impresso, mas pra mim era fazer papel. Aí com 15 anos eu arrumei meu primeiro emprego em uma gráfica, como aprendiz. Umas máquinas grandes, né, cara? Uma vez Nas máquinas eu tal. visitei uma, eu fui acompanhar a rodagem do Jornal Virou Notícia. Cara, que interessante que é, né? Bem legal. Explica pra galera aí quando vai rodar um jornal, uma revista. Você participou disso? Desse processo? Participei tudo. Conta um pouquinho desse processo que é eu sou legal. da época lá da tipografia ainda, que montava de chumbo as letras. Ah, é? Na minha época era assim. E como era? A pessoa levava o escopo, né? Ela levava o texto e a texto. gente montava só as letras, não tinha desenho igual é hoje, era letras mesmo, sabe? Aí Bem- passava aquilo Bem rústico mesmo. pro Pra molde. Pro molde de chumbo.
Aí a máquina vinha, passava o rolo em cima assim e imprimia o papel. Bem Caramba. rústico mesmo, bem rudimentar, né? Não, mas naquela época era sensação, E tenho naquela certeza, época né? era o top, Porque hoje né? você vai nas gráficas, Não, hoje tem hoje até as impressoras tem impressora aí, né? É tudo digital, você É. envia o arquivo ali, você já recebe o arquivo pronto. Aí comecei a trabalhar em gráfica, aprendi com 18 anos, mais ou menos, 18. Com 17 eu registrei minha carteira, com 18 eu era um baita de um profissional, tinha um salário já altíssimo. Que legal, Um Billy. salário altíssimo. Com 20 anos de idade, pra você ter ideia, eu ganhava em torno de R$ 1.400. Pra Rapaz. você ter uma ideia. Eu era da turma da cidade, eu era o jovem mais rico, porque era o que mais ganhava dinheiro. Era o mais bem remunerado. mais da- bem remunerado. Então, eu tinha status, né? Mas também você tinha uma dedicação, né? Porque pra ter um salário bom, você devia saber o serviço completo Aprendi e tal. tudo direitinho, com dedicação. Quanto tempo ficou na gráfica lá, Billy? Eu trabalhei com gráfica... Na verdade, a gráfica até hoje não saiu da minha vida, né? Porque eu sempre tô fazendo alguma coisa relacionada a isso. Pra Sempre gente tô ajuda fazendo também porque- nas suas coisas, né? Sim, gera um bom dinheiro. Isso é Nunca legal. deixei de fazer serviço gráfico, porque você começa na época da impressão, você sai da impressão, você vira um produtor, por exemplo. O cara, eu tô com material aqui para divulgar, eu que mexo com publicidade Uhum. também. Eu preciso de uns panfletos, uns cartões, uma divulgação. Você tá na gráfica do mesmo jeito. Que Eu legal. preciso de banner, preciso de... Gráfica sabe? digital. Não para, não acaba. Aí fica a vida inteira. Eu tenho 29 anos de gráfica, tudo conciliado com futebol, com Ela tem jornalismo. 20 anos de idade, vai ter 20 anos de gráfica, Eu que tenho loucura. 29 anos de gráfica. É mesmo? É. Ô, Maga, 29 anos. nós vamos aqui no nosso apoio cultural, aí na volta eu vou saber do segundo emprego, a gente vai enrolando ele, Maga, porque na hora que chegar na sensação que ele virou agora, que eu quero saber da carreira jornalística, porque é um curso muito legal, um curso muito bacana, e é interessante pra gente falar. Tô no esquematizando aqui, MacGyver, porque sempre você apaga minhas coisas, né? E fica falando com os outros, ele fala, ele fica acabando comigo lá, ele acaba comigo. Mas é verdade, o MacGyver, toda vez que eu deixo meu celular aqui de bobeira, achei. Você sempre quer me ferrar, né? Não, MacGyver, agora tá no esquema, beleza? Começamos com a ótica. Nosso parceiro Ótica dos Irmãos, trabalhamos com todas as lentes do mercado, tudo em óculos, lentes de contato. Liga agora no 99505-2866, ótica _dos_irmãos. É Ótica dos Irmãos. Wesley, um abraço pra você, viu? Consult, a melhor clínica veterinária em Santa Luzia para o seu pet. Agende a sua consulta pelo telefone 991967311. Rua Ágata, 180, Rosarinha, @consult. Abraço pra Carol e pro Adriano. E o nosso parceiro, ele vem, MacGyver. O homem vem aí, MacGyver. SGR Loja. Atenção você lojista que tem loja e precisa abastecer. Você abriu uma loja de celular, de eletrônico, quer abastecer com produtos de qualidade? Então você vai procurar o meu amigo Beto, viu? Ele vai abastecer sua loja com produtos da Amazon, Xiaomi, Realme. Ele é representante oficial da marca em Belo Horizonte. Realme é com Beto, 1 ano de garantia, produtos top pra você. E também da Apple. A SGR Loja tem os melhores preços pra você. Rua Padre Eustáquio, 1206, bairro Carlos Prates. O Instagram SGR_Loja 1. Telefone para todo o Brasil, porque abastece o Brasil inteiro. É 319-9734-5517. Adair Limpeza de Sofá, o homem MacGyver. A de Lava Seca é o Instagram, hein? Você pode limpar o seu sofá, da sua casa, do seu carro. E você pode ser um colaborador do Terraço Podcast. O homem do Pix tá ali, ó. Só cai na conta dele. Do figurinha tá de sacanagem, é brincadeira. E o telefone? É o 989382630. Mas se quiser jogar o Pix no figurinha, 987331974. Seja um colaborador. Agora, MacGyver, achou que eu não ia falar não, né? A gente tá colocando fotos das pessoas que estão assistindo, a gente tá gostando muito disso, que é muito legal. Ontem eu tava passando pelas ruas da cidade e alguém falou, e minha foto vai aparecer lá? Eu falei, pode mandar pro Terraço Podcast, que a gente vai colocar sua foto lá em um dos episódios. Então você que tá mandando sua foto, pode ficar tranquilo que uma hora vai aparecer no episódio. Tenho certeza que nesse aqui o MacGyver já deve colocar em algum momento aqui, vai acontecer que o MacGyver vai colocar foto pra você. Então mande a sua foto, manda o seu áudio, manda vídeo, manda tudo que você quiser pra gente aqui no telefone do MacGyver ou no telefone do Figurinha, tá bom? Curta, se inscreva, compartilha, fica à vontade, segue @Terraço Podcast no Instagram, no YouTube, Terraço Podcast. De volta com o Billy Lima, grande Billy. Ô Billy, aí vamos sair da gráfica, 29 anos de gráfica, hein?
sem estar na gráfica. E tá mandando ver. O homem mais bem remunerado da Bahia, na época, viu, gente? Vamos estar aqui em Minas agora. Aí o Billy, eu vi que você também foi vendedor de picolé. Todo mundo, chup-chup, picolé, faz parte da nossa infância, faz parte da nossa vida, desse trabalho digno e bem bacana, que é você poder vender um picolé, você poder fazer algo bem bacana. Aí você vendia picolé tanto no Espírito Santo quanto na Bahia. Onde estava vendendo mais? No Espírito Santo? Só cheguei a vender no Espírito Santo, porque... o picolé! Não, era no estádio. O que acontecia? O cara da sorveteria, ele era tipo um diretor do clube, né? Do Aracruz Esporte Clube. Então, eu falava, não, eu quero ir. Eu ia mais por conta do futebol do que vender propriamente o picolé. Porque eu posicionava o carrinho lá na beira do campo, dentro do estádio, para assistir o jogo, enquanto as pessoas compravam picolé na minha mão. Tinha hora que até passava a perna em mim, que eu tava mais querendo ver o pessoal jogar bola. Tava dando troco errado lá, Billy. E tinha hora que faltava até dinheiro na hora de prestar conta. Mas para mim tava ótimo, que eu tava dentro do estádio, frequentando o estádio, vendo um jogo de futebol, vendo jogadores profissionais jogando. Isso é muito bacana. E isso para mim era a melhor coisa. Aí já era mais novinho, né? Eu na tinha Bahia, 12 anos. 12 anos, aí vendeu bastante 11, picolé. 12. Gráfica, picolé, tem mais algum outro trampo? Office boy, Billy, já foi? Não, nunca fui assim. Só essas aí. Motoboy? Não, também não. Aí que eu comecei depois que eu formei, entrei pra faculdade de jornalismo. Então vamos formei pular pra jornalismo faculdade lá. Aí Como veio os que primeiros foi a trabalhos. faculdade do Billy? Onde o Billy estudou? Foi Bahia, Espírito Santo, Minas? Porque o Billy é andarilho, o Billy é 3 estados. Nômade. Nômade. Onde que o Billy estudou? Eu estudei no UniBH aqui. Aí em já Belo Horizonte aqui, então mesmo, a faculdade toda Aí foi aqui. Foi aqui. Show em de BH. bola. Então vamos contar Aí um pouco fiz dessa jornalismo faculdade. aqui no UniBH. Eu já trabalhava como jornalista, né? Eu já era repórter do Portal 5 Estrelas e do Portal Torcedor na época. Uhum. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou meter as caras aí, já vou fazer o jornalismo de uma vez para dar uma... O que despertou, assim, além dessa coisa do futebol, porque você podia, além de seguir na redação, além da redação, você podia tentar outra coisa, mas, cara, eu vou pro jornalismo, porque você estava cobrindo os portais antes de ser jornalista? Antes de ser jornalista, eu já trabalhava como jornalista, né? Então, eu já tinha a MCE, já tinha tudo. Só que eu achava assim, eu vou adquirir mais conhecimento. E conhecimento nunca é pouco, né? Quanto Não mais ocupa você espaço. conhece, exatamente, quanto mais você conhecer, melhor ainda. E querendo ou não, isso pra mim foi um salto, né? Porque eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. E a partir dali eu fui trabalhar como comentarista com o Toscano, a gente fazia muitos jogos. Manda um abraço pra ele na câmera aí. Eu falei que você vinha aqui na quinta-feira. Eu falei, o Billy vai estar lá. Um abraço pro mestre, né? O mestre Toscano, ele que me levou para vários jogos, para transmissões ao vivo de vários jogos de futebol, né? Eu lembro de você lá no Fala Cronista, né? Fui no Fala Cronista, que é um Cronista. programa que tinha uma parceria com a nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a MCE. Luiz Carlos, presidente, né? Luiz Carlos Gomes, o nosso presidente. Grande Luiz Carlos Gomes. Vou trazer ele aqui também para bater um papo. Ele é bom de papo também. Aquele é bom de resenha, aquele é resenheiro. Ele gosta de uma resenha. E fui comentarista da Rede Super de televisão no programa De Tudo Um Pouco, fui comentarista de esportes na BH News TV, participei de outros programas na TV Horizonte. Geralmente quando a gente... Dentre outros, né? A gente começa a cursar um curso na área que a gente já atua, é um pouco diferente, né? Conta pra gente. Por exemplo, você já cobria os portais sem estudar. Quando você chegou lá, quando você viu, você falou, nossa, mas já tô vendo isso tudo aí. Tem um outro linguajar, uma outra forma. Explica pra gente um pouco aí. O que acontece? Quando eu cheguei lá na faculdade, eu já era conhecido, né? O Billy já era famoso no jornalismo. Então, a maioria das pessoas que estudavam comigo já sabia quem eu era, então eu já cheguei tranquilo, entendeu? E o linguajar, às vezes a gente tem até que se policiar para não ser chato, né? Porque às vezes a professora está explicando, tem gente que não sabe. E você já sabe, você não pode querer tomar a frente toda, eu sei, professor, eu vou... Não, deixa as pessoas também participarem. Então, eu sempre fui essa pessoa, assim, com essa consciência de que todo mundo precisa estar participando também. Então, eu deixava todo mundo fazer o que eles tinham que fazer. Agora, nas minhas atividades, aí eu já tinha um maior conhecimento, eu fazia da forma correta. É bom falar para a turma que está começando agora, seja no jornalismo esportivo ou no jornalismo normal, né? Contar um pouco da sua experiência de coberturas. Eu falo porque eu também já fiz algumas externas e é muito bacana, né? E a gente, igual você falou, a gente tem que se policiar. Você policiava para não ser o chato da escola que sabe tudo, né? Sabe tudo, entendeu? O professor explicava. Não ser o famosinho. Mas é um negócio assim, muito... eu vou pegar um episódio aqui que ficou muito marcado na época, né? Um jornalista bem famoso chamado Léo Gomide.
Ele teve uma entrevista com o Oswaldo Lembro Oliveira. dele. E assim, um abraço, Léo. Fecha aqui, MacGyver. Léo Gomide. Conheci ele Beijo, demais. que ó. Te adoro, meu irmão. Espaço aberto pra você aqui. E era um cara assim que tu estuda muito, né? Hoje ele mexe mais com tática, com a análise do jogo, o que rola dentro do campo. E ele fez uma pergunta pro Dorival, o Dorival entendeu outra coisa. Oswaldo Oliveira. É o Oswaldo Oliveira, desculpa. Isso. Oswaldo Oliveira, ele fez uma pergunta pro Oswaldo Oliveira, ele entendeu outra coisa e deu Foi aquela grosseiro. polêmica. E geralmente é isso, né? Às vezes o jornalista, o repórter tá fazendo uma pergunta. A pessoa Principalmente quando não- o time joga mal, né? É. Aí acaba com a vida do técnico e ele já tá ali doido pra descontar em alguém e acaba descontando na pessoa errada. E você falando do Léo aí, teve um outro episódio anterior a esse, não sei se você lembra, lá no CT do Atlético, ele fez uma pergunta na época pro Calil, o Calil foi totalmente grosseiro, aí imediatamente as associações soltaram nota de repúdio e tal, aí o Calil voltou, se retratou, pediu desculpa E o Léo que era pra muito ele. querido pela E torcida ele do era um Atlético, cara- né? é, Ele ele tinha um era um espaço de cara independência, bacana. eu lembro, eu fazia externo assim. Ele chegava lá atrás, a torcida já mexia com ele, que sabia, era bastante conhecido. Não só o Léo, milhares de outros repórteres aí já teve. Foram maltratados por Isso, técnico, muitos. dirigente. É. Então, assim, passa pra galera aí um toque que você daria, olha, você tá começando agora, quando você for num campo, principalmente pra quem é jornalista esportiva, a juventude lá na Rádio Inconfidência, na Rede Minas, muitos estagiários estão lá. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui, ó. Turma show de bola, Danilo, Daniel, uma moçada bacana. Quero mandar um abraço pro Cadu Doné, gente fina, tá lá com a gente, a turma do esporte lá da Rádio Confidência. E hoje em dia, a gente nem pode falar tudo, porque tem os cancelamentos, a internet é um negócio muito complicado, né, Billy? Explica um pouquinho pro pessoal aí. E isso passa muito pelo que os influenciadores também passam. Você tem que saber o seu espaço e sua hora de chegar, entendeu? Você não pode... existe uma célebre frase antiga que fala: você chegou agora, já quer sentar na janela. Isso faz sentido demais. Eu acho que se você chega num lugar que você não conhece e ainda não tem aquela intimidade, vai chegando devagarzinho. Por quê? À medida que você for chegando devagarzinho, você vai ser chamado para dentro. Você vai ser chamado. Se eu chego ali com a humildade e tal, o cara, não, chega aí, vem cá, senta aqui do lado, pega o microfone, faz uma pergunta. O influenciador também é a mesma coisa. Agora, se eu já chegar aqui, já meto a mão no microfone, não, eu quero perguntar aqui, o cara vai perguntar, mas peraí, quem é você? Você tem que esperar, tem 10 emissoras gigantes aqui. Se sobrar uma vaguinha, você pergunta. Então é melhor você chegar com calma, na humildade, que você vai alcançar todos os seus objetivos. Ditado saber Eu entrar fiz e isso. sair em qualquer lugar, Exatamente, né, cara? eu quero ser puxado, não expulso lá de dentro. Olha que legal. É o que acontece comigo hoje. E quando você tem esse pensamento, esse conceito, você vai longe, porque a gente tá falando nada nele, vai dar errado. né? Vou aproveitar o gancho, dar essa moral aí, mestre. José Augusto Toscano, um dos maiores reveladores de talento do jornalismo. Como diria Isabelle Moraes, que hoje está na Rede Globo, narradora, primeira mulher que narrou um gol do América. Ela disse assim: não deveria existir várias Isabelas, e sim vários Toscanos. É quem dá oportunidade, né? Então, quando você tem esse pensamento, ó, vou na humilde, vou aqui na piano, e saber escutar. O nosso último convidado teve aqui, o Gigante BH, ele falou: hoje a galera não quer escutar, só seu Billy. Você parece um garoto. Nem vou perguntar a sua idade, que é meio falta de ética. Mas você parece um garoto, mas já tem uma experiência gigante. Aqui, ó. Qual idade você acha que eu tenho? Depois você vai entrar lá no canal do Terraço Podcast e vai digitar lá a minha idade. Ó, Vamos ver quem vai acertar, viu? Aí, Vamos MacGyver ver. gosta lá, MacGyver fica louco com esse... É isso aí. E aí Então, eu quero ver. então é o seguinte, você que acertar a idade do Billy vai levar um prêmio do Terraço Podcast. Pronto. Tá falado, MacGyver? Vai Nós concorrer, estamos vai com os negócios aí, concorrer. não estamos? Então Isso. pronto, então fechou. Aquele que acertar a idade, eu vou depois no final perguntar ao Billy, aí nós vamos entrar lá, aquele que acertar a idade do Billy vai levar um prêmio do Terraço Podcast, a gente vai entrar em contato. Pronto, tá vendo aí? Garoto! Aí, MacGyver, ó. Engajamento. Engajamento total. E aí, essa coisa do jornalismo, não só esportivo, mas o jornalismo em si, é muito complicado você estar vivenciando. Tem a fase boa do esporte, tem a fase ruim, tem as coberturas de futebol, tem as coberturas de vôlei, basquete, cada um tem uma vertente diferente. Isso. Você sempre lá do esporte. Como que você abordava, assim, numa entrevista, assim, o Billy for fazer uma cobertura, o Billy era de repórter, como é que você... Jogador ou técnico? Qual que era a primeira postura do Billy? Eu sempre, como repórter, né, eu buscava sempre, cara, tirar polêmica. Porque, querendo ou não, o seu entrevistado, ele quer aparecer bem. Ele quer dar uma resposta bacana, ele quer sair bonito numa entrevista.
E muitas das vezes a gente não tem aquela maldade de chegar e pensar nisso. A gente quer pensar só ao nosso lado. Às vezes eu vou cutucar esse cara aqui, ele tá nervoso, ele vai soltar um e eu vou viralizar. Mas não é assim. Eu acho que tem que olhar o ser humano. São dois seres humanos. O que está perguntando e o que vai responder. Então por que não tornar a resposta e a pergunta boa para todo mundo? Aquela educação, o cara fala assim, nossa, que repórter educado. Você viu lá, ô assessor, quem que é aquele repórter? De onde ele é? Pode chamar ele mais vezes. Você viu como ele tratou a gente aqui? Nós perdemos um título e você viu como que ele tratou a gente? Nós fomos campeões, você viu como que ele foi todo alinhado, com postura. Muitas entendeu? das vezes o tiro sai pela culatra quando você Isso. quer, é igual você falou, quer viralizar, Você né? quer viralizar e acaba... E pra quem não conhece o métier, né? A chamada zona mista dos Isso, estádios, né? Principalmente, né? A gente vai lá no estádio fazer uma cobertura, assim que acaba o jogo, do intervalo a galera desce pro vestiário, o pós-jogo, né? Todo mundo ali sentado, aguardando o técnico, ou o jogador que vai falar, aquela zona mista ali, a galera começa, tem uns, né, pra um lado, fala assim, opa, eu vou dar uma em fulano, que ele foi mal, e aquela entrada no ciclano, foi de maldade, foi sem maldade, fulano, é mais ou menos isso aí, Isso. você... Olha um exemplo que eu vou dar. Suponhamos que o Gabigol perdeu um gol na cara. Aí ele vai passar na zona mista, eu vou chegar para ô Gabigol, fala aquele gol perdido. Pô, olha a minha entonação, olha a minha pergunta. Ô Gabigol, você foi muito bem na partida de hoje, muitos desarmes, muitos passes para gol, mas fala aí aquele gol lá, o que faltou para aquela bola entrar? Caramba, Olha a diferença. muito! Por que eu vou falar o cara que o cara responde perdeu na o gol? boa, o cara responde na boa. Eu vou colocar a culpa na bola. É. O que faltou pra bola entrar? Ó, você vai, aí o cara fica todo... Nó, cara, você viu, né? Nó, tentei meter ela de chapa ali de 3 dedos, mas o montinho atrapalhou, bateu na perna do zagueiro. O cara vai ficar todo feliz, ainda vai me cumprimentar depois ainda e E tirar ainda selfie comigo. vou no exemplo contrário aqui. Por exemplo, o Cássio pega um pênalti e tal Isso. e sai numa bola ruim, num escanteio. Toma Aí você vai um- falar com ele, Cássio, grande partida, pegou um pênalti, mas É. que infelicidade naquela bola. Exatamente. O exatamente. goleiro até responde. Isso. O atleta ele não se sente tão agredido. Ele não fica acuado, ele vai falar assim, Exatamente. pois é, cara, você viu, cara, uma defesaça do pênalti, mas tive o azar ali daquela bola subir, bater na cabeça do zagueiro e voltar pra mim, me pegou no contrapé. Aí o cara tá tranquilaço, cara, ele tá te respondendo ali todo zen. Agora chega pro cara e fala assim, pô, você tomou um frango, aquela bola não era defensável? Aí acabou. Ou acaba com sua carreira ou acaba com o cara. Um dos dois, alguém com vai ter que certeza, pagar. sabe pra onde vai engajar e viralizar. Exatamente. MacGyver, nós no segundo aí bloco, meu queridão, tamo junto, hein? A idade do Billy, tá valendo prêmio pra você. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? O Terraço Podcast no Instagram, @O Terraço Podcast, no YouTube, Terraço Podcast. Se inscreva, deixa seu comentário nesse episódio bacana dessa quinta-feira. E a idade do Billy? MacGyver tá ali tentando adivinhar. Pra você não vale não, MacGyver, pra você não vale, MacGyver. E aqui lembra também de seguir o meu perfil lá no Instagram. Aí tá muito sim, hein? bacana, tá? Pode falar aqui. Pode? Falso 9 _ oficial. Você vai falar Pode muito seguir lá. nesses perfis aí no final do terceiro bloco, aí você vai falar bastante. MacGyver, tô encontrando mais uma vez aquilo que você atrapalhou aqui. Ele fala comigo assim, eu gosto de atentar o MacGyver. Sabe por que eu atentei ele aí? Ele chega no outro dia e fala assim, eu já falei que eu quero colocar um notebook pra você, eu já falei que eu quero colocar isso, aí você fica no celular, você não olha pro rapaz. Eu adoro, aí eu falo, calma, MacGyver, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí olha lá, aí fica sorrindo. Sabe quem eu vou mandar um abraço? Pro Clemente, pra ele botar um negócio no seu cabelo de novo, pra você ficar mais bonito ainda. Nosso galã de novela, nosso... Fala aí sobre as fotos da galera. Inclusive, o MacGyver vai colocar... Aqui, MacGyver, aqui. Fala mais aí. Inclusive, o MacGyver vai colocar foto sua aí, ó. Fica ligado. Então, manda mais foto pra gente, que todo episódio vai estar passando uma foto. Eu achei tão bacana. É legal, Billy, essas coisas. Essa interação, né? Eu tava em casa e alguém me mandou aqui, ó, tô assistindo o Terraço. Entendeu? Eu falei, ó, que legal, tô acompanhando aí um vídeo fora do dia do episódio. Às vezes a pessoa não consegue acompanhar nessa quinta-feira, assiste depois do episódio, tira uma foto na frente da TV, manda pra gente, isso é muito legal, é muito bacana, é sinal que o trabalho tá sendo reconhecido. Isso é top. E ó, aqui, ó o barulho, MacGyver. DJ Marcinho Mendonça, contrate para sua festa, há mais de 20 anos fazendo o seu evento. O telefone é o 980136941. @Marcinho Mendonça B.
Essa turma vai tocar na festa de 1 ano do Terraço, hein, MacGyver? Você pode chamar, é tudo amigo do MacGyver. MacGyver era DJ, viu? É. É por isso que ele tem essa agilidade ali com as Mas carrapetas é ali, ó. isso, ele é MacGyver mesmo, porque o nosso primeiro convidado aqui tinha uma luz, alguma coisa, com um fio, ele começou a pegar alicate, começou a fazer aí. Ele no bastidor aqui, ele é sucesso. Todo mundo pergunta quem é o MacGyver, quem é o MacGyver. Por isso que eu não coloco ele na frente das câmeras aqui toda hora, senão ele fica muito famoso. Boutique da Carne, onde você encontra carne de primeira, qualificada e selecionada para a sua casa. Na Boutique da Carne você encontra um delicioso pão de alho, um atendimento de primeira, carro-chefe lá é a picanha. Que delícia, picanha deliciosa. Telefone é o 99502-4247, Avenida Jequitinhonha 982, @Boutique da Carne, Boi na Brasa é o Instagram. MacGyver vai chegar, hein? Agora tá confirmado. Aquele lanche, hein? Da onde, MacGyver? Fala aí o lanche, da onde que é? Digos. Digos, batata e frango, bem pontuado no iFood. E você pode pedir pelo Digos _ Delivery. O telefone é 98342-2589. Eu vou ter que pegar e colocar longe do MacGyver. MacGyver não é brincadeira, não. Chegar um lanche, menino, você tem que ver como é que o MacGyver come. MacGyver não é brincadeira, não. MacGyver é 3 pãozinhos pra lá. Tamo junto nessa, ele então. fica rindo, mas você é filé de borboleta, MacGyver aí. GF Agrorações, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. Recentemente fez 1 ano a GF Agrorações. Obrigado, viu, Frederico, Lessinha, e que Deus prospere aí para vocês, dê tudo certinho na GF Agrorações. 97571-2894. O Instagram é o @agro_raçõesgf. E manda sua foto pra gente, 989382630. Agora, o mais importante, eu tava conversando com o Billy, pode jogar nas duas aqui, MacGyver. Ele falou, Rodrigo, acontece comigo também. Ele tem milhares de visualizações, trilhões no Insta, no Face, no YouTube. E às vezes a pessoa esquece de se inscrever no canal. Às vezes tá assistindo aquele episódio ali, nossa, que legal, aí manda pra ele, assistir aqui, Billy, e tal, mas não se inscreve. Então, se inscreva no nosso YouTube, é muito importante pra gente aqui, pra gente trazer mais pessoas pro engajamento. Então, no YouTube, Terraço Podcast. Você sabe que o MacGyver, ele tem uma... MacGyver é brincadeira, ele pega a caneta, aí tá lá, tantos inscritos, aí escreveu mais 2, ele manda pra mim assim, ó, já risquei no papel aqui, mais 2. Então ele falou que quando chegar a 1 milhão de seguidores, eu falei, como é que vai fazer esse papel aí? Ele falou, eu vou botar pra descer o morro aqui, Rodrigo, ó, aquele rolo de papel com seguidores, não é brincadeira não. Então se inscreve lá, gente, dá essa moral. Ô, Billy, nós estávamos na parte jornalística de perguntas, dessa coisa toda, aí o Billy formou, fez lá com a gente na Inconfidência, participou de vários lugares. Tem algum jogo que você fez alguma cobertura assim que falou, Rodrigo, eu tava ali, cara, e senti que o clima tava tenso, era uma final ou não era uma final, era pra um rebaixamento. Conta aí uma cobertura jornalística esportiva que o Billy gostou de fazer, que foi sensacional. Eu tenho 3. Manda as 3. Uma foi a final da Libertadores de 2013, do Atlético, que foi uma cobertura muito tensa também. Tava Icônica. lotada, o estádio Mineirão lotado, cheio de jornalistas internacionais fazendo a cobertura. E não tinha nem espaço pra gente sentar. A nossa área, tribuna de imprensa, estava tão cheia que a gente estava sentando na arquibancada mesmo, num espaço mais acima. Essa foi uma delas. Você tava fazendo pra quem? Eu estava fazendo pro portal do torcedor. Sim. Cheguei em casa, já era às 4 da madrugada. Imagina. Porque até fechar tudo ali, a cobertura, a comemoração. A outra foi a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. E também foi a mesma coisa. Atlético e Olímpia 2013. Isso. E Cruzeiro e Cruzeiro e Flamengo, Flamengo foi em 2000 e... Que jogo, né? Não vou recordar o A ano data aqui. sem problema. Não sei se foi 2014. Aham. Acho que foi 2014. Foi uma final também, Cruzeiro e Flamengo. Foi um jogo muito tenso e até porque eu, além de estar trabalhando nesse jogo, eu torço pro Cruzeiro, entendeu? Sim. Então, foi muito tenso você conciliar o lado torcedor com o seu lado profissional. E antes de tudo isso, aquele jogo do 6-1, que foi um clássico, Cruzeiro e Atlético também, que foi um jogo muito tenso, porque eu fui trabalhar, na época, no Portal 5 Estrelas, eu era totalmente cruzeirense o Portal 5 Estrelas, então não cogitava o Cruzeiro ser rebaixado. Você já tinha texto pronto ali. E chegando lá, o Cruzeiro vai e acaba vencendo aquele jogo pelo aquele placar elástico, e deu aquele resultado que deu, e ficou aquela mística lá do 6-1, 6-1. Vou pegar esse gancho desse jogo. Olha como é que foi
pros cruzeirenses um êxtase, porque corria-se o risco do Cruzeiro ser rebaixado. E a rivalidade, que Pelo clássico seu maior rival, né? Clássico é clássico, não tem essa. Você pode estar jogando com o Júnior do Cruzeiro contra os profissionais do Atlético, que é clássico. É clássico. Clássico, o Toscano fala muito isso. Não tem essa onda de, tecnicamente... Porque ali a galera da vida, é o jogo. Ele representa a camisa, né, dos times. Exatamente. Então, assim, dois times. O Cruzeirense entrou no estádio naquele jogo apreensivo. Se o Galo faz 1-0 aqui, rebaixa o Cruzeiro. Se empata, eu acho também, talvez, eu acho que era rebaixado, porque o Cruzeiro não estava tão bem na tabela. Precisava da vitória de qualquer jeito. E de uma hora para outra, surge uma goleada no seu maior rival. Então, assim, pro atleticano, esse 6-1, assim, o Atlético tem que... Todo mundo fala do 9-2, mas pouca gente viveu esse 9-2. Eu sou atleticano, mas pouca gente viveu o 9-2, entendeu? Então, pra sair esse 6-1 da memória do atleticano, o Galo tem que pegar o Cruzeiro novamente, fazer 6-1 ou 7-1. Exatamente. Mas é claro que tem jogos aí que o Atlético sambou, deitou. É porque quando você vai falar de clássico, é como falar de religião. É como se não tivesse ainda pago aquele 6-1. Acabou. Exatamente. A ideia é essa. De lá pra cá, o Atlético ganhou título em cima do Cruzeiro, mas ainda não pagou. E o Cruzeirense só tem aquilo, né? Qualquer conversa que você tem com o Cruzeirense, ele fala 6-1. Então aquilo vai matando. Então, eu acho que naquela época faltou, principalmente do clube do Atlético, da diretoria e dos jogadores, cara, faltou ali vergonha na cara, raça, quem tava ali, falou, que isso, cara? Eu fechava a casinha, tô tomando 3-0, opa, vamos segurar aqui, 3-0 tá bom, 2-0 tá bom, perde pouco pelo menos, e você tomar uma goleada histórica daquela. Então eu acho que essa cobertura eu peguei esse gancho, porque tenho certeza que você, como cruzeirense, entrou tenso no estádio pra trabalhar, e falar, poxa, será que eu vou sair daqui com o meu time rebaixado? Exatamente. E sai de lá com o time classificado e ainda com goleada. E ainda até continuando Café, MacGyver, vamos tomar um cafezinho, Billy? Quer um cafezinho? Eu aceito. Continuando esse gancho. Isso, caramba. Olha pra você ver, continuando esse gancho que você colocou aí. O Atlético foi rebaixado um ano, ficou um ano só. O Cruzeiro foi rebaixado, ficou 3. Os dois jogaram a Série B, só que um jogou 3. E o Galo ganhou a Série B. E o atleticano hoje leva vantagem por conta disso, porque o Cruzeiro ficou 3 anos. Então, o cruzeirense quase não questiona a Série B justamente por isso, porque ele ficou mais tempo. Exatamente. Assim, eu sou atleticano, mas o cruzeirense viveu um momento muito tenso. O Cruzeiro teve a ponte de fechar, pra falar a verdade, porque os últimos dirigentes que passaram pelo Cruzeiro, eles quebraram o clube, né? Aqui eu não falo muito de futebol, de religião, dessas coisas, pra não ter essa polêmica. Porque o Figurinha, ele é imparcial. O Figurinha, ele é de todas as torcidas, o Figurinha carimbada. É igual o Billy Lima, jornalista aí também. Sim. MacGyver, um cafezinho pra você, meu querido. Pega a garrafa e toma um cafezinho, MacGyver. Eu sei que você quer tomar um café. Então, a gente pensa o seguinte... Quando você vai para um estádio trabalhar, pode acontecer mil coisas. A gente tá falando só da área do futebol. Você é profissional. E fora do estádio, eu já presenciei brigas, a gente chegando antes, assim, principalmente clássico, Atlético Cruzeiro, Atlético América, América e Cruzeiro, você chegando ali no Mineirão, porque a equipe briga, esportiva, ela chega... Você tem que se identificar ali para quando o estádio tá abrindo. Na minha época era assim, o jogo é 4. Você chega 2 horas antes. Que é isso? Eu lembro, grande Reinaldo Andrade, que me ensinou muita coisa de externa. Reinaldo, grande abraço, meu irmão. Obrigado pelas poucas coisas que eu sei de externa. Gleice Emílio Ferreira, eu fiz algumas coberturas esportivas no Independência, no Mineirão. Então você chega bem antes, meio-dia que chegava lá, o jogo era 4 da tarde. Aí você ficava no campo de meio-dia às 4, ligando o equipamento, conversando. O pessoal do jornalismo fazendo a pauta, procurando saber fulano tá escalado. Quem joga, quem não joga, saiu a escalação. E quando é coisa grande, igual 2013, deve ter saído em cima da hora. Como é pra você, como você foi cobrir com um jornalista, será que fulano... Você faz essas especulações? Sim, a gente estuda, no meu caso, estudava os jogos antes, né? Dos dois times, ver um possível cartão amarelo de alguém que pode ser surpresa na escalação, pode ser poupado, entendeu? Então, todo esse tipo de avaliação a gente tinha que fazer. E eu gostava de chegar um pouquinho... umas 2 horas, quando a torcida já estava lá, para eu passar no meio, fazer umas fotos... para poder pegar um fala torcedor, isso era muito importante pra gente. Sim. E muitas das vezes, como você disse, tinha confusão, a gente tinha que sair correndo mostrando crachá, que não era pra se apanhar, que você era jornalista, tirando câmera de dentro de bolsa, mostrando computador, mostrando gravador. Então tinha tudo isso. Isso foi a nossa vivência no esporte, né? Agora, coisa boa da cobertura é você viver
energia, aquela atmosfera, né? E o tropeirão do Mineirão, né? Aquele lanche bacana. Não sei se Muito tem bom ainda, mas na também. época eu Tinha, surfava era lá. muito bom. Ô, Billy, E antes eu da fiz- gente... Eu, Ah. eu fiz cobertura de presidencial também, na época que fez a reinauguração Pois do é, você fez o Mineirão. UFC, vamos falar também do UFC, presidência, não vamos falar só do futebol, não, fala de outras coberturas que você fez aí pra gente. Fiz- Vôlei. Fiz a cobertura do vôlei, vários torneios mundiais. A linguagem é diferente, né? Mineiro, Copa do Brasil, Superliga. Fiz 2 UFCs aqui em BH. Fiz a visita Como que é, Billy, a cobertura do UFC, assim, aquela luta que ele tem, como que você... Qual o tipo de pergunta que você faz pro lutador? Dá trabalho, tá? Você tem que... Eu era um cara, vamos dizer assim, esperto. Eu procurava 2, 3 palavras que eu conseguia discernir o que era pra eu poder perguntar pro cara. Porque senão você se enrolava todo. Quanto mais Perguntar você sobre algum golpe? Não, tipo só um golpezinho, uma finalização, porque se você estica a corda, você mesmo se Porque às vezes o enforca cara é lá. especialista, né? O lutador é especialista em jiu-jitsu, ele dá uma Isso, chave era no isso cara. que eu fazia. Eu Aham. fazia esse tipo O mais seu esse forte tipo é de jiu-jitsu, mas se pergunta, precisar dar um boxe, você Isso, vai. Eu sempre saía pela tangente ali, fazendo umas perguntas que eu ia saber do que o cara estava falando pra mim ali na hora, pra eu não ficar perdido. E no vôlei você mandava, você é o O maior vôlei era mais pontuador. tranquilo, Você é o o maior vôlei- bloqueador. Isso, era ace, ponto, bloqueio, o melhor bloqueador, tal. Isso era mais fácil no vôlei. Bacana. Ô, Billy, antes da gente ir pro outro Blake, que aí a gente vai falar só do falso 9. Isso. Dessa figura top. A gente não vai agora não, Magabe, é só que eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele faça uma avaliação, né, vamos continuar na área jornalista esportivo, como que você vê a cena do futebol mineiro hoje. Aí nós vamos falar um pouco assim das evidências. Nós estamos com a América na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nós estamos com o Cruzeiro e Atlético na primeira, disputando Copa do Brasil Sul-Americana, e agora a gente vai transmitir o módulo 2, né? Faz assim, um apanhado, um geral, um pouquinho assim, de cada coisa pra gente saber qual que é a opinião do Billy do cenário de hoje. Plantel Cruzeiro, vambora. Pois é, cara. Hoje o futebol mudou muito, né? Uhum. Os clubes, as associações viraram empresas, né? As SAFs. E é totalmente diferente. A gente vê aí o Cruzeiro, o Atlético, o América. Parece que o América é um dos 3, é o que tem mais um equilíbrio em relação a isso aí, porque Que o torcedor ainda apita um pouco? é que o torcedor ainda tem a mão. Já o Cruzeiro e o Atlético tem seu dono, o Cruzeiro, por exemplo, que é muito forte, né? Uhum. O Pedrinho, que dita as regras todas, age como se fosse realmente uma empresa. Não deu certo, manda embora, dispensa, faz a rescisão. Mas você concorda que ele é o dono da SAF, mas a diferença é que ele é um torcedor? Pois Eu é. acho que ele devia ser, na minha opinião, né? Alguém deveria falar assim, Pedrinho, porque assim, quando veio o Ronaldo, todo mundo falou, ele veio pelo amor, porque ele despontou no Cruzeiro, o Ronaldo de 17 anos, o fenômeno, mas todo mundo sabe que o Ronaldo é um grande empreendedor, dono de milhares de empresas que ele tem. Então ele veio pra ganhar dinheiro no Cruzeiro, porque ele vendeu ele veio caro. por amor, não. Entendeu? Ele veio ele viu ali uma oportunidade Mas de salvou ganhar. o Cruzeiro. Ele veio com a oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. Ele conseguiu salvar o Cruzeiro, mas eu acho que ele não ganhou o dinheiro que ele esperava. Aí passou pro Pedrinho. Aí passou pro Pedrinho, que já era um apaixonado pelo clube e já era um patrocinador master. E eu acho que de tudo o Pedrinho não tá errado, porque se você for observar, cara, o gasto que tem ali sai do bolso dele. da Não é empresa ele que dele. teve a coragem, mas ele deu o aval para o técnico colocar 5 milhões no banco. Exatamente. Exatamente. É, Porque muito legal. ele vai falar assim, poxa, esses 5 milhões aí tá saindo do meu bolso, mas tá me prejudicando. Verdade. Talvez se eu vender essa 100 cabeça de gado aqui por um preço e comprar 120 de outra, eu vou ter um lucro de 20. Billy aposta no elenco do Cruzeiro? Acha legal? Tá bem? Não, sim, é um elenco bom. Porém, ainda faltam uns encaixezinhos ali que eu Bacana. acho que com o tempo vai seguir. O Atlético é a mesma coisa. Passar pro Galo, SAF do Galo, o que você A acha mesma lá, os coisa. meninos? Os meninos também são apaixonados pelo clube, né? Querem retorno. Se você faz um investimento, você quer um retorno. Só que já tem anos que o investimento é alto, né? Tem anos Exatamente. que o investimento já é Então, tem muitos anos de débito de retorno para com eles. Uhum. E tem o Cuca, que é um baita, um treinador, tem... Parece O que elenco já grande. é um Cuca atleticano, né? Tudo busca o Cuca. É. A terceira ou quarta passagem do Cuca pelo Atlético. Aposta no elenco do Galo, Billy? Também é um baita de um elenco, tem tudo para
sair dessa fase mais ou menos que tá aí, de que não Porque tá no ganha, início, de né? que Tudo tá no empata, início. tá no Aham. começo, isso pode engrenar daqui para frente também. Mas é igual eu te falei, os donos da SAF esperam o retorno. E o retorno só vem dentro de campo. Não tem outra saída. Tem que jogar bola. Jogando bola, conquistando os títulos, o retorno vai vir para eles. América, acha que o Alencar tá bem ali? O América, dos três aí, eu acho que é o mais tranquilo, igual eu te disse Aposta aqui. no elenco? Aposto Acha que vai talvez- subir ou vai ficar na segunda? Eu creio que consiga subir, porque nos últimos anos o América teve aí uns 4 acessos. Né? Teve uns 4 acessos, mais ou menos, porque teve um que foi julgado e caiu. Não sei se você lembra. Então teve Curte o uns 4. módulo 2? Gosto demais. Acha que vai ser bacana? Bacana também. Gosto Bacana. dos times que vêm subindo para disputar aí o Mineiro da primeira divisão. Acompanho muito alguns jogadores que participam, treinadores que foram ex-jogadores. Bacana. Rapidinho, só dos três maiores, dos três principais de Minas, né? Que é Atlético, Cruzeiro e América. Cruzeiro contratou bem? Acho que sim. Qual foi a melhor contratação? Cara, às vezes, às vezes a gente fala assim, Vou te dar a opção. Cássio, Dudu e Gabigol. Dos três, qual que você acha que foi a melhor eu contratação? não colocaria os três, entendeu? Eu colocaria outros. Outros? Talvez ali, Então fala um jogador que você acha que contratou bem. Na minha opinião, tá? Visão ali de campo, eu acho que fica entre o Christian e o Eduardo no meio. Ó, Porque surpreendeu agora. todo mundo fala assim, mas Não falou de Lautaro, não falou de Dineno, não falou de ninguém. Esses já estavam aí, né? É. Esses já estavam. Mas vou falar, mas e o Dudu? 5 milhões, tá 5 milhões, mas qual a função, o que ele já fez, o que ele resolveu até agora? Nada. E eu acho que a contenção do Cruzeiro ali, com o Lucas Silva, com o Romero, com o Matheus Henrique, então o Christian jogando ali, o Eduardo jogando ali, eu olho mais o conjunto. Bacana. Eu prefiro olhar o conjunto. Atlético, contratações. Quem que você gostou Olha, como jornalista? teve o Júnior Santos. Mesmo estando no banco, mesmo não rendendo? Não, cara, do Atlético, eu acho que eu vou ficar com o elenco que estava antes, porque mesmo com as contratações que foram feitas, não apareceu tanto igual o Cruzeiro também não apareceu. A parte de ataque, né? Ainda fica devendo alguma coisa. América. O América, cara, sempre monta bons elencos, né? E tem tanto jovem bom no América, tanta contratação boa. Bacana. Eu acho que vamos colocar que o elenco seja... Vamos dar esse crédito pro elenco. o elenco do América seja bom. MacGyver, vamos nós pro nosso bloco? Vamos, já sei que é aí, garoto. E aí, na volta, nós vamos conhecer como surgiu essa sensação da internet. E foto pipocando, hein? Foto pipocando. Qual que é a idade do Falso 9? Tá valendo prêmio pra você, hein? Nós temos vários brindes. Agora, MacGyver, você não pega esse gancho. Alguma coisa a gente vai sortear aqui. E só para os inscritos. Com certeza. Só para os inscritos. Então, quer participar? Se inscreva no canal. Olha, foca ali, MacGyver, foca no menino. Isso é um garoto, MacGyver, isso é um garoto. Foca pra Pois cá é. agora, MacGyver. A hora é agora, hein? Ó, você gosta, né, MacGyver? MacGyver que tá deixando de ir na roça só pra pagar o podcast. Vovó Cula, MacGyver, tá no esquema? Podemos na Vovó Cula? Pode? Vovó Cula, verdadeiro sabor da roça, onde você encontra frango caipira, pernil traseiro, feijoada deliciosa, aquele lombo recheado, linguiça, almôndega, queijo artesanal que o MacGyver nunca trouxe pra gente e outras delícias. Liga agora. Fica na Rua Juramento 530, o telefone é o 99937-0691. Ariane Perfumes, já viu aqui, né? Também anda perfumado. O Billy não é brincadeira, não. O telefone é o 99241-8553, @ariane.moreira.984 é o Instagram. Sabe esse cabelo aí que você viu? Esse cabelo do MacGyver, essa sensação. Quando coloca o óculos escuro, entra no carro, coloca a marcha, ele faz assim, eu não posso dizer porque eu não tenho. Ele faz assim no cabelo. Ah, meu Deus, que cara. Sabe quem conseguiu fazer isso aí? Clemente Cabeleireiro. Clemente, barbearia unissex. 993368262. Na Rua Desembargador Braulio, 1116, no Alto Vera Cruz. Você pode ser o nosso parceiro. A gente Mais um. Faltou quem? Diga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. SL loja aí, meu filho. Ah, garota, ela aqui, ó. Tava no meio aqui, MacGyver. Mas não pulamos, não. Vamos voltar aqui agora. Porque o homem é fera. E ele vai estar na área aí pra contar a história. E eu tô sabendo, MacGyver, como vai trazer muita coisa, tá? Isso é bom. Isso é bom.
SGR Loja, você lojista que tem a sua loja de celular, a sua loja de produto eletrônico, abastece com produto de qualidade com preço lá embaixo. Amazon, Xiaomi e Apple é com o Beto, mas Realme é muito, muito com o Beto, que é o representante oficial da marca da Realme, aqui em Belo, Brasil, Mundo. Na rua Padre Eustáquio, a SGR Loja fica lá no Carlos Prates, na rua Padre Eustáquio, no número 1206. O Instagram é o SGR_Loja 1. O telefone é o 319-97345517. Eu tô vendo, MacGyver. Voltamos, MacGyver. Agora, da onde surgiu uma ideia desse jornalista esportivo, sonhador, mas não teve o sonho realizado como jogador de futebol, mas virou profissional de futebol, de jogos beneficentes, e até via, bate bem na bola, hein? Não é bobo não, tem um domínio, de eu vi lá. A gente sabe brincar um pouquinho. Bacana. Conta aí, como surgiu o falso 9, Billy? Pois é, cara, eu desde o início tinha aquele sonho, né, de ser um jogador. Fui para a área esportiva, né, com jornalismo, e depois de uma certa idade eu consegui jogar futebol, realizar meu sonho. Hoje eu jogo no Cruzeiro Master com o pessoal. A gente faz vários eventos beneficentes, por isso até tem lá jogador... Cruzeiro Master, fala pro pessoal que tem ex-jogadores profissionais, né? Profissionais. Cita uns 3 aí pra galera. Ah, tem lá Somália, Da Silva, Nonato, Que Augusto legal. Recife, Irineu, Bacana. uma galera. Então, eu... Essa galera pra vir cá. Pois é, tá todo mundo convidado. Ué. Tá, o espaço tá aí. Isso, eu realizei esse sonho de jogar bola, porque a gente chega nos estádios aí, ó, a gente é bem recebido como jogador profissional mesmo, por isso que eu sou jogador profissional de jogo beneficente, porque a gente está sempre fazendo essas boas ações aí pelo estado, né, e a região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E um dia, cara, eu tava pensando, eu era influenciador de cerveja, eu era bissommelier. Bissommelier, Isso. porque vinho é sommelier. Vinho é só sommelier. Sommelier, e você é bio? Bir sommelier, bir Que beleza, hein? de cerveja. MacGyver também. É. MacGyver que Então- toma cerveja não é brincadeira. E eu experimentei, tipo, uns 1000 rótulos de cerveja, sabe? E eu via que aquilo não dava tanto engajamento porque era um produto para adulto. E o adulto, ele começa a beber, ele já fica bêbado, ele nem sabe mais o que ele tá fazendo na rede social. MacGyver já começa na Heineken e quando assusta ele tá na Cristal. MacGyver não é brincadeira, não. Aí, cara, um dia eu falei assim, eu preciso mudar esse negócio aí para eu atingir um público mais fiel. E o público mais fiel, todo mundo sabe, são as crianças, adolescentes, que tem o sonho de ser jogador, e eu quero representar essas crianças, eu quero influenciar essas crianças. Aí eu jogo lá no Cruzeiro, né, na Campestre, e meu número, eu era o 9, o atacante 9, só que eu fazia muitos gols e perdia um caminhão também. Aí eu falava assim, o pessoal falava, pô, você tá parecendo um falso 9, cara, você tá jogando de 9, tá errando. Aí eu falei, caramba, tá aí. Veio aquela luz. Start. Deitei no outro dia, falei, vou mudar meu Instagram agora pra falso 9. Mudei, o Instagram aceitou, tudo certinho, tudo Porque ok. antes era qual o Instagram? Antes era Billy Beer, Billy Beer. isso. Ah. Aí aceitou, aí pronto, foi só Aí você gravar começou a os postar conteúdos. só conteúdo de futebol. Aí mudei, Largou consegui da mudar o cerveja. algoritmo pra futebol e comecei a postar futebol e nisso o trem foi crescendo, graças a Deus. Hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores. No mínimo 80% deles são crianças e adolescentes que sonham em jogar futebol. Não só daqui da nossa região, nosso estado, nosso país, mas do mundo afora, várias partes do mundo. Eu tenho seguidores e chegam um atrás do outro, assim. Tem vezes que chega um time inteiro me seguindo, sabe? E isso é muito gratificante, eu poder influenciar essas crianças, eles olharem pra mim e falar assim, eu quero ser igual falso 9, jogar bola igual você, dar autógrafo, tirar foto com a galera. Então é uma história que Eu é acompanho um alguns sonho vídeos. realizado, né? E você, às vezes, coloca crianças nos vídeos, aí tem um parceiro que sempre grava. Um dia eu vi legal uma criancinha, falso 9 como criança, depois de uma hora pra outra vem correndo, aparece o falso 9 adulto. Isso, eu vi também, achei legal. tenho. Gravou também com o nosso amigo Diogo, que teve aqui, o Também. Diogo Kids. Ele teve aqui. Diogão, eu escuto seus áudios lá direto, irmão. Aqui, ó, gratidão, obrigado pelo carinho de sempre, teve aqui com a gente, contou a história dele, que é um professor, um baita professor de educação física. Ele gravou algumas coisas com você lá Gravou, de terno, de terno. você tal. Isso. E o conteúdo, o que eu acho muito bacana no seu conteúdo, que ele é pra todo mundo, mas a criança que vê, cara,
acha legal, porque o seu jeito de fazer o negócio é pra todo mundo, mas assim, você trata a criança com tão... Eu vi outro dia você dando autógrafo, brincando de dar autógrafo pra criança, e depois correndo a criançada. Teve um outro também que você tava subindo, assim, a galera cantando, é falso 9, é falso 9. Porque o que acontece, quando eu mudei essa chave, a primeira coisa que eu pensei é, eu vou criar um conteúdo que seja para adulto e crianças, porque a rede social ela tem esse limite de idade, entendeu? Ela corta seus conteúdos que não sejam apropriados para crianças quando sua configuração é feita desse jeito. Uhum. Então eu falei, eu vou visar isso aí, tanto que eu fiz minha música para as crianças, a letra totalmente, as crianças cantam sem problema nenhum, não tem nada, sabe, que impeça isso. Então são muitos fãs que a gente acaba ganhando, né? Muitos influenciadores mirins que são meus parceiros, meus amigos. Nessa virada de chave aí, que dormi, Rodrigo, eu fui jogar lá na Campestre, dormi, perdi gol pra caramba, tava pegando esse apelido falso 9, acordei e sou falso 9. O primeiro vídeo pra você gravar, você pensou que seria um vídeo especificamente só no futebol, ou você acordou como falso 9 e falou, acho que vou fazer qualquer outra coisa como falso 9, dentro do futebol, brincando com alguma coisa, ou já tava naquela linha assim, cara, vai ser ali envolvendo a bola, o campo, as crianças? Conta pra gente aí. Não, já foi tudo planejado, sabe? Porque eu tinha que gravar os conteúdos relacionados a futebol, com humor, o campo, a bola, as crianças. Como que é o texto lá que você bola? É na hora, sem pauta? Não, eu faço a pauta, Uhum. um dia antes eu já vou bolando as pautas e anotando tudo, eu costumo levar tudo anotado, mas se na hora surgir uma ideia, eu já gravo na hora também pra não perder. É muito legal isso, né? Às vezes pinta eu acho que fizesse assim, Não, ficaria legal. Uhum. Isso, vamos gravar. É Aí muito a gente legal. grava. E você é aberto a essas coisas, né? Isso. E a outra coisa maior nisso aí foi conseguir divulgar o falso 9, porque eu mudei o nome, mas eu precisava colocar isso na boca das pessoas. As pessoas tinham que esquecer quem era o Billy. Colocou, mano. Você grava ultimamente aonde? Hoje eu tenho uma parceria, né, com Santa Cruz e outras quadras também. Tem outras quadras. E a criançada? Se a criançada quiser te conhecer, quiser gravar um pouquinho, você dá uma Pode moral? gravar, é só me chamar lá no Instagram, a gente combina, eu tô sempre os gravando. papais, né? Eu sempre Os falo, pais, geralmente são os pra- pais que gerenciam as contas. Uhum. Podem me chamar lá, falar, quero gravar um conteúdo. Ih, tem uma lista de criança na fila aí pra gravar, a gente tá sempre gravando. No último domingo agora, eu fiz um evento chamado X2 Duelos de Craques BH. Ah, aquele negócio que é tipo um contra um. Isso. Uhum. Foram mais de 60 atletas, de 8 a 12 anos. Você tá produzindo esses eventos agora? Faço esses eventos também. E foram os organizadores, eu, a Fanny, né? O FR7, a Luizinha, a Juliana e o Felipe Gomes. Nós fizemos essa organização, o negócio foi maravilhoso, muito bacana. Os pais adoraram. Só crianças, os meninos tirando foto com a gente, pedindo autógrafo, perguntando se pode tirar foto. Eu falei, mas é claro, eu é que quero tirar foto com vocês. Tal, e eles ficam todos felizes. Que legal. Então foi muito bacana com a presença de vários influenciadores. Se quiser convidar o Falso 9 pra jogar algum jogo beneficente, o Falso 9 vai? Sim, a gente só está chamar? sempre disposto, não só Porque jogos beneficentes. eu vi que você joga lá no Massa do Cruzeiro, mas se tiver outro evento que te chamarem, porque eu vi que você foi na minha cidade, lá em Santa Luzia, jogar lá no Campo do também. Fremias, lá com o pessoal Sim. da bola do jogo. Isso, Deixa eu mandar um isso. abraço aqui, Magaia, fecha aqui. Hugo Fã, Gelado, Harrison Ford, Gui. Vou trazer vocês aqui, eu prometi desde quando eu fui no podcast de vocês. Tá faltando tempo e agenda, mas vamos conhecer a história de cada um, né? Vamos falar de futebol aqui, mas vamos falar da história de cada um, que são meninos bacanas, gente boa, gente fina. Puderam lá na rádio. Grande abraço pra turma do A Bola do Jogo. Muito obrigado pelo carinho que tem comigo. Tô sempre recebendo lá do Gui, mensagem do Gelado. Obrigado pelo carinho com figurinha, viu? Aí se chamar o Falso 9, você vai. Isso, você quer contar com o Falso 9 no seu evento solidário, beneficente, ou em outros eventos também de futebol, porque às vezes você tem um time lá no seu bairro, você fala, poxa, eu queria trazer um influenciador aqui para dar uma animada na galera aqui. Pode entrar em contato comigo lá no Instagram e outros eventos também. A gente está sempre disposto. Tendo a agenda, a gente fecha, a gente vai, entendeu? O jogo solidário na região aí. Pode contar com o Falso 9 que a gente está à disposição, sim. Se eu não estiver viajando com o time, é com nós mesmo. Bacana. Ô, Magaio, podemos encerrar? Só que antes de encerrar, Magaio, eu vou pedir uma mensagem, encerrar com normal, e no final você coloca é falso 9, é falso 9, beleza? É falso 9, tá com a tranquilo. torcida nós envolve. É falso 9, é falso 9, é falso 9, com a torcida nós envolve. É fácil, hein? É moleza, hein? Gravei aqui, Magaio, gravei.
Então, deixa uma mensagem pra criançada, pra galera que te segue. Não esquece de deixar seu Instagram, seu telefone de contato, o que você quiser aí naquela câmera, que a gente vai... Pois a mensagem que eu deixo em todos os lugares que eu vou, em todos os podcasts eu falo, nunca desistam dos seus sonhos, porque sonhos não envelhecem. Eu tive sonho aos 10 anos de idade de ser um jogador de futebol. Eu realizei esse sonho, não vou falar a minha idade porque tá valendo a promoção aqui. Isso aí, garoto. Eu realizei esse sonho agora, em poucos anos, entendeu? Ou seja, eu não virei jogador profissional, mas virei um jogador de futebol. Então, não desista. Boa. MacGyver, vou encerrar e você pega na trilha, tranquilo? Show de bola. Querido, obrigado, MacGyver. Nossa foto oficial aqui, ó. Já faz do meu, porque todo dia eu tenho que ligar pro MacGyver e falar assim, MacGyver, cadê a foto oficial? Cadê a foto oficial, MacGyver? A nossa foto oficial é essa aqui, ó, que é a sinceridade, um aperto de mão bem legal aqui, né, MacGyver? Olha lá o MacGyver. E o cabelo do MacGyver. E satisfação demais A nossa. estar aqui com vocês. Você me fez o convite em cima da hora ali. Você falei, viu? Eu tenho que arrumar a agenda pra ele Não, e a gente conseguir fica esse feliz, espaço cara. aí, sabe? Porque eu sei que vocês merecem também e eu como jornalista eu vejo a dificuldade que é, entendeu? Esse tipo de trabalho, principalmente quando a gente quer seguir um trabalho independente igual vocês. Bacana. Não é fácil, então muito sucesso pra você, pro A gente MacGyver agradece, aí. né, MacGyver? Coração. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Terraço Podcast. Vou encerrar aqui, viu, MacGyver? Nem vou pegar na minha, não, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um episódio do Terraço Podcast. Agradecendo a você que acompanhou esse episódio, você que tá deixando seu comentário, se inscrevendo, tá valendo prêmio pra você e dado do Falso 9, tá bom? Nunca se esqueça e lembre-se sempre que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Tudo posso naquele que crê. Nunca se esqueça e lembre-se sempre. Nunca peça coragem a Deus e sim amor, pois com amor terás coragem pra lutar por tudo aquilo que amas. Um beijo carinhoso pra todo mundo e é Falso 9. E aqui, não esqueça de se inscrever no canal do podcast, nas redes sociais e do Falso 9 também, viu? Porque tem sempre promoção lá com eles, tá? É nóis, valeu. Beijão, MacGyver. Fui. Nós envolve. É com você, MC Leozinho. É isso aí, Falso. Quero ver o nosso time ganhar, hein? Com o MC Leozinho a torcida vai se amarrar. Toca a bola, faz o gol.